Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou o Robson Azevedo, seu contador, e estou aqui hoje para trazer mais um vídeo super bacana com uma dica super legal para vocês. Então pessoal, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo aí. Eu estou tentando trazer para vocês o conteúdo com uma linguagem bem bacana, né? E hoje eu vou tentar responder para vocês uma pergunta que aflige muitos empreendedores aí no Brasil, né? Se o MEI, o microempreendedor individual, ele é obrigado ou não a ter contador, ok? Então, se liguem aí, beleza? Roda a vinheta. Então, pessoal, o governo federal, na verdade, ele faz uma campanha assim muito grande em cima da não obrigatoriedade do MEI em ter, né, a contabilidade, né, em ter o contador, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho, né, o que é isso e quais são essas nuances, né? Por quê? Porque o microempreendedor individual ele está regulamentado aí numa resolução, né, do Conselho Gestor do Simples Nacional, né, porque todo MEI é optante pelo Simples Nacional, né, porque o MEI, por definição, dentro da própria legislação ali do Conselho Gestor do Simples, o MEI ele é uma modalidade de microempresa, né, que como as microempresas elas têm um faturamento de 0 até 360 mil, e como o MEI ele tem um limite de faturamento anual de até 81 mil, então o MEI ele é uma modalidade de microempresa. Isso está dentro da resolução do Conselho Gestor do Simples número 140, de 22 de maio de 2018. Né? Essa resolução ela foi uma atualização de uma resolução antiga, que é a 94 de 2011, ok, pessoal? Então o que é interessante? Nessa resolução, vocês vão ter claramente ali no título 2, né, que é o título onde fala especificamente sobre o MEI, essa não obrigatoriedade. Vocês vão ver o seguinte: ele fala muito claro, né, na parte da dispensa das obrigações acessórias, que vocês estão vendo aí, que o MEI ele fica dispensado, isso fica muito claro, da escrituração dos livros fiscais e contábeis. Então, quando a resolução ela coloca para a gente então que há uma dispensa da escrituração dos livros fiscais e contábeis, ele está justamente trazendo para a gente que o MEI não é obrigado a ter ali livro diário, razão, até mesmo livro caixa. Ele não é obrigado a ter isso, ok? Só que o que acontece, pessoal? A gente tem que entender que no Brasil o empresário, e aí o pequeno empresário, ele carece, né, de muitas informações, né, e o MEI, né, ainda mais, né, porque eu falo que ele é a menor figura jurídica que a gente tem no Brasil, não menor no sentido de importância, né, mas no sentido de faturamento, né, no sentido assim. E aí o que é interessante, né, é que o profissional mais indicado para trabalhar com orientações para o MEI é o contador. Então, por mais que a legislação venha dizer que ele está dispensado dessas escriturações, isso não quer dizer que o MEI não precise ter um contador. Por quê? Em que momento, por exemplo, o MEI vai ser obrigado a contratar um contador? No momento em que ele tiver que admitir um empregado, por exemplo. Porque a própria resolução do Conselho Gestor do Simples, ela traz para a gente que o MEI, ele pode ter, né, ele tem a possibilidade de contratar até um empregado, um funcionário, com um salário mínimo vigente ou piso daquela categoria, né? E aí, a partir desse momento, ele vai precisar contratar um contador para emitir folha de pagamento, emitir as guias dos impostos, né? Trabalhar com orientação sobre férias, 13º, né? Sobre pagamento de benefícios obrigatórios. Então, ele vai precisar de um profissional, e o profissional, obviamente, mais indicado para isso é o contador. Muitas das vezes, os MEIs trabalham, às vezes, com licitações, com órgãos públicos, né? Existe até uma questão diferenciada para isso, e aí ele vai precisar de um contador para trabalhar, por exemplo, para emitir para ele as certidões, né? Que são obrigatórias normalmente para se trabalhar com órgãos públicos, né? Então, assim, não tem como a gente cravar, como o próprio portal do microempreendedor crava, que ele coloca lá pra gente, vocês vão ver aí também, né? Ele coloca lá o seguinte, né? No Perguntas e Respostas que existe do MEI, ele fala, o MEI, preciso ter contabilidade? Ele fala não, mas ele fala não justamente por essa situação, né? Porque você não tem necessidade de elaboração desses registros que o contador faz, né? Mas eu creio que o profissional mais indicado, né, pro MEI
é justamente o contador. Então, o que a gente precisa entender é isso, né? Ele não precisa ter uma contabilidade mensal, né? Ele não precisa pagar um valor mensal para um contador, desde que ele não tenha empregado. Então, normalmente ele vai ter, precisa de um momento ali que ele precisa de emissão de certidões ou de algum auxílio. Ele pode ter um contador ali justamente para auxiliá-lo nesse momento, e obviamente o contador vai cobrar por isso, claramente plausível, porque é a prestação de um serviço, né? Porque não há necessidade de você ter um compromisso ali todo mês com o contador, você enquanto MEI, se o contador não está prestando nenhum tipo de serviço para você. Exceto nesses casos em que você vai ter a contratação de um empregado. Aí sim você vai precisar contratar um contador e ele vai te cobrar um valor mensal, né, para fazer todas essas situações, elaborar todos esses documentos, ok? Então a gente precisa, para responder essa questão, analisar vários aspectos, né? Porque ela não tem uma resposta por si só assim infinita, né? Ela não tem um fim nela mesma, vamos dizer assim. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Peço sempre para vocês aí compartilharem, deixarem um like, um comentário dizendo se vocês gostaram ou não, beleza? E vou estar sempre tentando trazer para vocês aí um conteúdo bacana, com uma linguagem bem informal aí, vamos dizer assim, para que isso, né, chegue aí a muitas e muitas pessoas, beleza? Um grande abraço aí do Robson.